Olá, professor, olá, professora. Eu sou Paula Gomes, tenho graduação em Letras, mestrado e doutorado na área da educação. Já atuei em escolas do ensino fundamental e médio, das redes públicas e particulares. Atuo hoje no ensino superior, no curso de pedagogia, ministrando então disciplinas da área de alfabetização e letramento e literatura. E gostaria de apresentar a vocês os 2 livros da coleção então de língua portuguesa. Os livros do 1º e 2º ano, eles têm como objetivo subsidiar o professor no processo de aquisição de leitura e escrita das crianças. Nós compreendemos a alfabetização como um conjunto de ações e metodologias sistemáticas voltadas para a aquisição do sistema de escrita alfabética, também chamado de SEA. Por meio do estudo então dos fonemas, dos sons, dos grafemas, da representação desses sons, das palavras, frases e textos em contexto de uso, trabalharemos o processo de alfabetização inserido nas situações de uso e práticas sociais presentes no cotidiano vivenciado pelas crianças. Assim, o objetivo do trabalho pedagógico com a língua portuguesa nesse momento da vida escolar da criança é alfabetizá-la em um contexto de letramento, ou seja, em um contexto de uso e reflexão sobre a língua. Por isso, tendo como referência os documentos legais e os estudos na área de alfabetização e letramento, propomos atividades nas quais o professor possa alfabetizar letrando. Esta coleção, ela foi pensada a partir de 5 dimensões. Primeira, a ludicidade e a imaginação. Nós acreditamos que é fundamental que o trabalho lúdico perpasse o trabalho com a língua nesse momento inicial de aquisição sistemática de leitura e de escrita. A segunda dimensão é a produção de sentido e autonomia. Nós propomos atividades em que as crianças possam refletir sobre a linguagem em seu contexto e desenvolver práticas de autonomia em relação a ela. Terceira dimensão, o trabalho com os gêneros textuais. A leitura e a escrita são práticas inseridas nos contextos sociais de uso. Para isso, privilegiamos o estudo dos diferentes gêneros textuais presentes nas situações vivenciadas pelas crianças. Quarta dimensão, desenvolvimento da oralidade. Propomos atividades que valorizam os contextos de comunicação e diálogo entre as crianças e os seus pares, entre as crianças e a família. E por fim, a quinta dimensão, os processos de autoria. As atividades de produção de textos possuem centralidade nos capítulos e foram elaboradas a partir de temas e situações de interesse das crianças, para que elas se sintam desafiadas e motivadas a criarem suas produções escritas. Organizamos o material impresso para as crianças e o material digital para o professor. No material impresso, nós priorizamos as imagens, as cores, a adequação do tamanho e espaço propício para que as crianças escrevam nessa fase e tentamos deixar o livro impresso com um cunho chamativo, alegre, motivador para as crianças. No livro do professor, além do manual, que vai contemplar uma série de orientações teóricas, metodológicas, nós inserimos links, inserimos textos de apoio, propostas de projetos, propostas de atividades de pesquisa que podem funcionar como elementos agregadores e que vão qualificar o trabalho do professor com o livro. A concepção da coleção é a de que o trabalho das crianças com a língua portuguesa deve aproximá-las do domínio da escrita e da leitura e, principalmente, ajudá-las a compreenderem melhor o mundo à sua volta, as pessoas com as quais se relacionam e também compreenderem a si mesmas, seus gostos, seus pensamentos, suas ideias, seu mundo. O livro do 1º ano convida as crianças para uma viagem por entre sons, imagens e símbolos, criando suas hipóteses sobre a leitura e escrita e registrando suas experiências. É formado por 3 unidades temáticas. Uma, a aventura da linguagem e os seus símbolos, com uma trilha de letras, quando eles poderão perceber a diferença entre símbolos, letras, o encontro então depois com os tons e sons,
quando compreenderão a relação entre som e letra. Uma unidade 2, chamada de Eu e a Escrita, onde as letras marcarão o começo de tudo. Por meio das letras, depois a apreensão das palavras, vão ter contato com o universo de palavras que fazem parte do mundo, aproximando então textos com características diferentes, textos em prosa e em verso, com rimas, todas voltadas para o seu universo pessoal. E a unidade 3, intitulada A Escrita do Dia a Dia, que contempla palavras em contextos diversificados, palavras que divertem, palavras que criam, as palavras e os fatos presentes na realidade. Dentre as competências e habilidades, podemos exemplificar algumas. 1. Identificar analfabeto, identificar vogais, consoantes, compreendendo a escrita como uma representação de registro da oralidade. Outra habilidade, elaborar e registrar adivinhas, evidenciando a compreensão e significação das palavras. Outra habilidade, produzir textos, considerando suas condições de produção e uso. A temática do livro do segundo ano são as histórias. Histórias engraçadas, histórias de princesas e príncipes, histórias inventadas e histórias verdadeiras. E ele é organizado em 3 unidades. Primeira unidade, a escrita e a imaginação, formada por fábulas, contos tradicionais, histórias de assombrar. Enfatizamos o trabalho com os textos e nesse momento a criança deve testar suas hipóteses de escrita. A unidade 2, intitulada A Escrita e as Histórias, introduzimos outros tipos textuais, tais como imagens que contam histórias, versos que contam histórias, histórias e mais histórias. E a unidade 3, A Escrita e a Comunidade, na qual enfatizamos os textos de circulação social, tais como os textos informativos, textos de escrita pessoal e textos que servem para orientar, tais como rótulos de alimentos, calendários, entre outros. Podemos exemplificar algumas habilidades e competências a serem trabalhadas pelo professor. 1. Identificar e produzir textos narrativos, informativos e instrucionais. 2. Compreender textos de gêneros textuais diferenciados. 3. Reconhecer a estrutura de uma carta, seus usos e suas finalidades. Gostaríamos que soubessem que selecionamos textos e elaboramos atividades diversificadas e criativas com foco nos processos de aquisição da leitura e da escrita, com temáticas que possibilitem à criança a reflexão sobre si mesma, sobre o outro, sobre a sociedade e sobre a sua vida e a vida no planeta. O desenvolvimento das crianças pode ser avaliado a partir da observação dos objetivos propostos para as atividades, da aquisição das habilidades e competências elencadas para cada unidade de cada ano, da autonomia demonstrada na execução das tarefas de leitura e escrita, das situações de oralidade e uso da linguagem em contexto situacional e do comportamento cooperativo e participativo das crianças em relação aos colegas e à turma. Por fim, eu agradeço à EDB e a toda a sua equipe por essa oportunidade que me foi dada de pesquisar, de estudar, de criar, de produzir. E eu desejo sinceramente que vocês se divirtam no trabalho com o livro do primeiro e segundo ano, como eu me diverti produzindo-os. Obrigada!